Olá, amigos e seguidores do canal, bem-vindos. Sábado Lovecraft, 2 de maio. Como vocês sabem, nós vamos dar sequência hoje nessa novela maravilhosa do Brian Lumley, que é Aqueles que Escavam nas Profundezas. Sempre que a gente divide um texto, a gente faz os comentários na primeira postagem, e depois é só um oi que nem eu estou dando aqui hoje. Então, quem não começou a assistir, obrigatoriamente tem que assistir o primeiro, né? Eu vou botar aqui o link, né, da playlist que está se formando do Brian Lumley. Lá tem o Tia Esther e tem a primeira narração dessa novela. Hoje nós vamos para a segunda, né? Na primeira tivemos os 3 primeiros capítulos e agora vão ter mais 2. E ainda temos os 2 próximos sábados, nós vamos até concluir essa novela. Então era isso aí, não vamos perder tempo, vamos diretamente para Aqueles que Escavam nas Profundezas, uma obra-prima do mito de Cthulhu, pela pena de Brian Lumley. Para não dizer que não falamos de flores, não se esqueçam dos pedidinhos, toda aquela gama de apoios que vocês podem dar para o canal continuar crescendo. Era isso aí, um abraço, vamos lá! Capítulo 4 dos Cadernos de Marigny. Logo ficou óbvio que o ocultista, apesar de suas negativas, estava muito mais cansado do que admitira, pois de fato cochilava, fechando os olhos e adormecendo, respirando profundo e ritmicamente, onde estava sentado em sua cadeira, enquanto eu lia as cartas e a fantasia de Poe Wendell Smith. Admito francamente que quando terminei aquele documento, minha mente estava um tanto confusa. Havia tantas referências factuais na suposta ficção, e porque o autor havia escolhido deliberadamente dar a seus personagens seu próprio nome, ou de seu tio, ou de muitas outras pessoas que já viveram. Considerando as cartas que eu havia lido antes desse documento perturbador, a convicção crescia rapidamente em mim de que as afirmações de Crow, pelo menos até então, estavam comprovadas. Pois, embora meu amigo não o tivesse dito diretamente, eu podia supor que ele acreditava que o manuscrito de Wendell Smith não era nada menos que uma declaração de um fato fantástico. Quando terminei de ler, e enquanto revisava o conteúdo de algumas cartas, Crow ainda assentia em sua cadeira. Fiz um barulho alto ao colocar uns papéis sobre a mesa dele e tossi educadamente. Esses sons repentinos trouxeram meu amigo de volta à plena consciência num instante. Havia muitas coisas para as quais eu gostaria de ter recebido explicações. Contudo, não comentei imediatamente, mas permaneci alerta e pensativo, enquanto Crow se mexia para me entregar a caixa que continha... o quê? Eu acreditava já saber. Removi cuidadosamente a tampa de papelão, constatando que meu palpite estava correto, e levantei uma das 4 esferas belíssimas e brilhantes que a caixa continha. A cria de Chudmiel, comentei baixinho, colocando a caixa de volta sobre a mesa e examinando a esfera em minha mão. Os ovos de uma das divindades menos conhecidas do ciclo de Cthulhu. Benton os enviou a você então, como você pediu. Ele assentiu afirmativamente. Mas não havia nenhuma carta junto com a caixa. E me pareceu que ela foi embrulhada às pressas ou de forma desajeitada. Acho que devo ter assustado bastante o Benton, ou pelo menos alguma coisa o assustou. Franzi a testa e balancei a cabeça, a dúvida inundando minha mente mais uma vez. Mas é tudo tão difícil de acreditar, Titus, por uma série de razões. Ótimo, ele respondeu imediatamente. Ao resolver sua própria incredulidade, o que pretendo fazer, também poderei dissipar as poucas dúvidas restantes que ainda tenho. É difícil de acreditar, Henry, eu admito isso, mas certamente não podemos nos dar ao luxo de ignorar. De qualquer forma, a que razões você se referia agora há pouco, quando expressou sua relutância em aceitar a situação tal como está? Bem, para começar, recostei-me na cadeira. Será que toda essa história não poderia ser uma farsa? O próprio Wendell Smith ensinou esse tipo de subterfúgio naquele último parágrafo, o relatório policial.
Ha! Exclamou ele. É uma boa observação, mas eu já verifiquei, Henry, e aquele último parágrafo não fazia parte do manuscrito original. Foi acrescentado pela editora do autor um trecho inteligente de um relatório policial real sobre os tais desaparecimentos. Quanto a esse tal de Benton, insisti, ele não poderia ter lido a história em algum outro lugar? Não poderia estar simplesmente acrescentando suas próprias fantasias ao que considera um mistério intrigante? Afinal, ele admitiu ter certo interesse por filmes de ficção científica e histórias bizarras. Talvez seu gosto também se incline para a literatura macabra. É possível, Titus. A história de Wendy Smith pode, como você parece suspeitar, ser baseada em fatos. Pode até ter sido inspirada na vida real, um verdadeiro diário, como a ausência contínua de Sir Emery e seu sobrinho depois de todos esses anos parece exigir. Mas foi publicada como ficção. Percebi que ele ponderou meu argumento por um instante, mas então disse: Você conhece a história de O Menino que Gritou o Lobo, Henry? Claro que conhece. Bem, tenho a impressão de que o último manuscrito de Paul Wendell Smith foi tratado com um princípio semelhante. Ele havia escrito um bom número de histórias macabras, sabe? E receio que seu agente e executor, apesar de algumas dúvidas iniciais, como demonstra a demora na publicação, finalmente consideraram essa última obra apenas mais uma ficção. Isso me faz lembrar de forma perturbadora do caso de Ambrose Bierce. Você sabe a que circunstâncias me refiro, não é? Murmurei, franzindo a testa, enquanto me perguntava aonde ele queria chegar. Bierce? Morreu em 1914? Não morreu, Henry. Ele me corrigiu prontamente. Ele simplesmente desapareceu, e seu desaparecimento foi tão misterioso quanto qualquer coisa em suas histórias, tão definitivo quanto o sumiço dos Wendy Smith. Ele se ajoelhou no chão e começou a juntar alguns livros e mapas. Mas, de qualquer forma, meu amigo, ou você me ouviu com a atenção que deveria, ou... Ele sorriu para mim. Você tem pouca fé no que jurei ser a verdade. Estou falando dos meus sonhos, Henry. Pense nos meus sonhos. Ele me deu tempo para pensar nisso e então disse: Mas, supondo que por alguma coincidência aqueles meus pesadelos fossem pura coincidência... E supondo ainda que o Sr. Benton seja, como você sugere, um farsante, como você explica esses ovos? Você acha que talvez Benton, que parece ser um nortista bastante pragmático, tenha ido até sua oficina e simplesmente os montado com 1 ou 2 baldes de crisólito comum e pó de diamante? Não, isso não cola. Além disso, ele se levantou e pegou um dos ovos da caixa, pesando-o cuidadosamente na mão. Eu os examinei. Pelo que pude apurar, são autênticos. Na verdade, tenho certeza disso. É verdade que tive pouco tempo para testá-los tão completamente quanto gostaria, mas uma coisa é certa, eles resistem aos raios-x. Muito estranho, considerando que, embora sejam inegavelmente pesados, não parece haver chumbo em sua composição. E algo muito mais definido. Ele pousou o ovo, empilhou cuidadosamente os livros e papéis que havia recolhido do chão e voltou para a sua cadeira. Da gaveta central da escrivaninha pegou um certo instrumento cirúrgico. Este me foi emprestado por um vizinho, o mesmo que tentou radiografar os ovos para mim. Gostaria de ouvir a conversa de Marini. Um estetoscópio? Peguei o objeto dele, intrigado. Você quer dizer Isso foi algo que Sir Emery não percebeu. Cole me interrompeu. Ele teve a ideia certa com o detector de terremotos. Aliás, decidi comprar um sismógrafo o mais rápido possível, mas ele poderia ter tentado ouvir sons pequenos, além dos grandes. Mas não, isso seria injusto, pois é claro que ele só descobriu no final o que eram essas esferas peroladas. Ao tentar o teste com o estetoscópio, eu estava apenas seguindo o exemplo dele, em menor escala. Escute-os!
Coloquei os receptores nos meus ouvidos e toquei delicadamente o sensor em um dos ovos, mantendo-o ali com mais firmeza em seguida. Imagino que a rápida mudança na minha expressão tenha sido o que fez Crow sorrir daquele jeito sombrio que lhe é peculiar. Certamente, em qualquer situação menos séria, eu poderia ter esperado que ele risse. Primeiro fiquei estupefato, depois horrorizado. Meu Deus! Exclamei após um instante, com um arrepio percorrendo minha espinha. Ah, sinais! Sim, respondeu ele enquanto eu permanecia sentado, abalado até os alicerces. Ah, os primeiros sinais de vida, Henri, uma vida inimaginável, exceto talvez para alguns poucos desafortunados, vinda de além das brumas do tempo e de milênios de mitos. Uma raça de criaturas sem paralelo na zoologia ou na literatura zoológica, de fato totalmente desconhecida, exceto nos tomos mais duvidosos e obscuros. Mas elas são reais, tão reais quanto esta nossa conversa. Senti uma náusea repentina e coloquei o ovo de volta na caixa rapidamente, enxugando as mãos apressadamente com um lenço no bolso. Em seguida, passei o estetoscópio trêmulo de volta para meu amigo do outro lado da mesa. Eles precisam ser destruídos. Minha voz falhou um pouco ao falar. E sem demora. Ah, é? E como você acha que Shudmiel, seus irmãos e irmãs, se de fato forem bissexuais, reagiriam a isso? Crow perguntou baixinho. O quê? Eu engasguei ao perceber as implicações por trás de suas palavras. Você está falando a sério? Ah, sim. Ele antecipou minha pergunta. As criaturas parentais sabem onde estão seus ovos, com certeza. Elas têm um sistema de comunicação melhor do que qualquer coisa que nós tenhamos, Henri. Telepatia, imagino. Foi assim que aqueles outros ovos mais antigos foram rastreados até a cabana de Sir Emery, lá nos pântanos. Foi assim que conseguiram segui-lo até em casa por algo como 6.000 quilômetros de tocas subterrâneas. Pense nisso, de Marigny. Que tarefa eles se impuseram? Recuperar a posse dos ovos roubados. E, por Deus, eles quase conseguiram. Não, eu não me atrevo a destruí-los. Sir Emery tentou isso, lembra? E o que aconteceu com ele? Após uma breve pausa, Crow continuou. Mas, tendo refletido bastante sobre a parte dos documentos de Wendy Smith que pertence a Sir Emery, cheguei à conclusão de que ele só poderia estar parcialmente certo em seus cálculos. Veja bem, certamente, se, como Wendy Smith deduziu, o sistema reprodutivo de Shudmiel e sua espécie é tão longo e tedioso, as criaturas não poderiam permitir a perda de 2 futuros membros de sua raça. Mas tenho certeza de que havia mais do que isso em sua vinda para a Inglaterra. Talvez eles tivessem planejado isso por muito tempo, por séculos talvez, até mesmo eras. Do meu ponto de vista, o roubo dos ovos de Gardner finalmente impulsionou os escavadores à atividade precoce. Agora sabemos que eles vieram da África para recuperar seus ovos, por vingança, seja lá por que outra razão, mas não temos nenhuma prova de que eles tenham retornado. Claro, sussurrei, inclinando-me para a frente e apoiando os cotovelos na mesa, meus olhos se arregalando em uma compreensão que começava a surgir. Na verdade, neste momento, todas as evidências apontam exatamente para o contrário. Exatamente, concordou Crow. Essas coisas estão em movimento, Henri. E quem sabe quantos ninhos podem existir ou onde eles estão? Sabemos que há uma toca nas Midlands, ou pelo menos eu suspeito muito disso, e outra em Harden, no Nordeste, mas podem existir dezenas de outras. Não se esqueça das palavras de Sir Emery. Ele espera o momento em que poderá infestar o mundo inteiro com sua repugnância. E, pelo que sabemos, essa invasão de 1933 pode não ter sido a primeira. E quanto às anotações de Sir Emery, aquelas referências à muralha de Adriano e a Avebury? Mais testes, Henri? Ele fez uma pausa, momentaneamente sem palavras, eu suspeitei.
A essa altura eu já estava de pé, andando de um lado para o outro naquela parte do chão que Crow havia liberado. E, no entanto, mais uma vez me vi perplexo. Algo que Crow havia dito. Minha mente ainda não tinha tido tempo de se ajustar às revelações da tarde. Titus, eu finalmente disse, o que você quer dizer com um ninho nas Midlands? Quer dizer, eu consigo ver que existe algum tipo de horror em Harden, mas o que te faz pensar que possa haver um nas Midlands? Vejo que você não entendeu um ponto, ele me disse, mas isso é compreensível, pois você ainda não tem todas as informações. Agora escute. Benton recolheu os ovos no dia 17 de maio, Henry. E mais tarde, nesse mesmo dia, Colville, a 320 km de distância, sofreu esses abalos lineares na direção sul-norte. Eu vejo assim, vários membros do ninho das Midlands vieram à superfície, onde a terra, por não ser tão compacta, é naturalmente mais fácil para eles navegarem, e partiram para investigar essa perturbação no ninho em Harden. Se você alinhar Harden e Colville em um mapa, como eu fiz, novamente seguindo a orientação do documento de Wendy Smith, você verá que eles ficam quase diretamente de norte a sul. Mas tudo isso, por sua vez, nos diz outra coisa. Ele se animou. Algo que eu mesmo não tinha percebido até agora. Não há adultos da espécie residentes, por assim dizer, em Harden. Esses 4 ovos formariam o núcleo de um novo conclave. Ele deixou essa última informação a ser assimilada, depois continuou. De qualquer forma, essa expedição de Colville, por assim dizer, chegou aos arredores de Harden por volta do dia 26 do mês, causando o desabamento da mina sobre a qual Benton comentou. Lá, ao descobrirem que os ovos haviam desaparecido, sequestrados, suponho que se possa dizer assim, as criaturas seguiram o rastro mental até o local onde Benton estava, em Alston. Ele fez uma pausa para separar um recorte de jornal de uma pequena pilha em sua mesa e o passou para que eu examinasse. Como você pode ver, Henry, houve tremores em Stanhope, no condado de Durham, no dia 28. Preciso ressaltar que Stanhope fica exatamente entre Harden e Alston. Joguei-me de volta na cadeira e me servi generosamente do conhaque de Crow. Titus, é óbvio que você não pode manter os ovos aqui, eu disse a ele. Céus, porque mesmo agora, invisíveis, inaudíveis, exceto talvez por tremores profundos em algum aparelho de cientista, esses polvos subterrâneos, esses vampiros subterrâneos, podem estar a caminho daqui, abrindo caminho pelas entranhas da Terra. Você se colocou em tanto perigo quanto Benton antes de ele lhe enviar os ovos. Então, de repente, tive uma ideia. Inclinei-me para a frente e bati na mesa. O mar! Gritei. Crow pareceu assustado com meu acesso de raiva. Hã? Perguntou ele. O que você quer dizer com o mar de Marigny? Oh, é isso? Bati com o punho cerrado na palma da mão. Não há necessidade de destruir os ovos e arriscar a vingança das criaturas adultas. Simplesmente leve-os para o mar e jogue-os lá. Sir Emery não disse que eles têm medo de água? É uma ideia, respondeu Crow lentamente. E ainda assim... Bem, eu tinha em mente usar os ovos de forma diferente, Henry. Usá-los de forma mais construtiva, quero dizer. Usá-los? Temos que dar um fim a Chudmiel de uma vez por todas, meu amigo. E a chave está bem aqui em nossas mãos. Ele bateu na caixa com a unha. Se ao menos eu pudesse conceber um plano, um sistema que funcionasse, descobrir uma maneira de acabar com essas coisas de uma vez. Mas para isso preciso de tempo, o que significa ficar com os ovos. E isso, por sua vez, significa... Titus, espere! Interrompi bruscamente, erguendo as mãos. Havia algo no fundo da minha mente, algo que exigia concentração. De repente, me ocorreu e estalei os dedos. Claro!
Eu sabia que havia algo me incomodando. Agora me corrija se eu estiver errado, mas certamente já decidimos que essa criatura, Shud-Miel, e toda a sua espécie fazem parte do ciclo de Cthulhu. Sim, Meu amigo assentiu, obviamente sem entender onde eu queria chegar. É simplesmente isso, eu disse. Como é que essas criaturas não estão aprisionadas, como seus irmãos e primos horrendos foram na mitologia pelos deuses anciãos há incontáveis milhões de anos? Eu tinha razão. Crow franziu a testa, levantando-se rapidamente de sua mesa e atravessando a sala para pegar de um estante seu exemplar das notas de Fury sobre o Necronômico. por enquanto isso serve, disse ele, até que eu consiga consultar o próprio Necronômicon no Museu Britânico. E dessa vez teremos que o consultar para que você leia o livro inteiro. É uma tarefa perigosa, Henri. Eu mesmo o li há algum tempo e fui obrigado a esquecer a maior parte do que aprendi. Ou isso, ou a loucura. Na verdade, acho melhor limitarmos sua pesquisa a trechos selecionados da tradução de Henrietta Montag. Você está disposto a me ajudar com isso? Claro, Titus, respondi. Apenas transmita suas ordens. Eu as cumprirei da melhor maneira possível. Você sabe disso. Ótimo. Então essa será sua tarefa especial, disse ele. Você pode me poupar muito tempo correlacionando e resumindo todo o ciclo de Cthulhu com especial referência a Shud-Miel na mitologia. Listarei alguns outros livros que acho que podem ser úteis mais tarde. Agora, porém, vamos ver o que Fury tem a dizer sobre isso. Mal sabíamos naquele momento, mas as coisas não aconteceriam como o Crow planejara, pois os eventos que ainda estavam por vir certamente frustrariam quaisquer planos que ele pudesse ter feito. Como nós não podíamos saber disso. E assim, meu amigo abatido folheou as páginas da reconstrução, frequentemente fantasiosa de Fury, do terrível livro de Alas Red, até encontrar a página que procurava. Aqui estamos, declarou ele finalmente. A passagem intitulada O Poder da Estrela de 5 Pontas. Acomodou-se em sua cadeira e começou a ler. A armadura contra bruxos e demônios, contra os profundos, os dulls, os vormes, os taco-taco, os migô, os Shaggoths, os Ghasts, os Valusianos e todos os povos e seres que servem aos grandes antigos e à sua prole, reside na estrela de 5 pontas, esculpida em pedra cinzenta na antiga Mnar, que é menos forte contra os próprios grandes antigos. O possuidor da pedra poderá comandar todos os seres que rastejam, nadam, andam ou voam, até mesmo a fonte da qual não há retorno. Em Ie, como na Grande Rilha, em Yaha-Antley, como em Yot, em Yugot, como em Zotik, em Nkai, como em Naahuk e Kniam, também em Carcosa, como em Gharne, nas cidades gêmeas de Ib e Lehib, em Kadat, no deserto frio, como no lago Hali, terá poder. Contudo, assim como as estrelas minguam e esfriam, assim como os sóis morrem e os espaços entre as estrelas se alargam, assim também diminui o poder de todas as coisas, da pedra estelar de 5 pontas, como dos feitiços lançados sobre os grandes antigos pelos benevolentes deuses anciãos. E chegará o tempo, como já houve um tempo, em que se saberá: aquilo que pode jazer eternamente não está morto. E com estranhos éons, até a morte pode morrer. Em Carcosa como em Gharne, repeti quando Crow terminou. Bem, parece que encontramos. Sim, respondeu ele secamente, franzindo a testa para o livro aberto. Mas tenho quase certeza de que esta é uma versão diferente daquela que está no exemplar original do Necronômicon que tem lá no museu. Quem me dera Fury ainda estivesse vivo.
muitas vezes refleti sobre seu conhecimento a respeito do Necronomicon, para não mencionar muitos outros livros raros. Ainda assim, ele bateu com a unha na página com a passagem relevante. Aí está pelo menos parte de sua resposta. Então, parece que Shudmiel foi aprisionado em Gharne. Franzi a testa. O que significa que de alguma forma ele conseguiu escapar. Mas como? Isso é algo que talvez nunca saibamos, Henri, a menos que... Os olhos de Crow se arregalaram e seu rosto empalideceu. Sim, o que é, Titus? Bem, ele respondeu lentamente. Tenho muita fé em Alas-Red, mesmo na versão de Fury. É um pensamento monstruoso, eu sei, mas mesmo assim é possível que a resposta esteja no que acabei de ler. Assim definha o poder de todas as coisas, da pedra estelar de 5 pontas, como dos feitiços lançados. Titus, eu interrompi. O que você está dizendo é que os feitiços dos deuses anciões, o poder do pentagrama, ficaram para trás. E se isso é verdade? Eu sei, ele respondeu. Eu sei. Isso também significa que Cthulhu e todos os outros devem estar livres para vagar, matar e... Ele se sacudiu, como se estivesse se libertando de uma teia de aranha monstruosa, e esboçou um sorriso fraco. Mas não, isso não pode ser, não. Nós saberíamos disso se Cthulhu, Yog-Sothoth, Ib-Tzitl e todos os outros estivessem livres. Já saberíamos há muito tempo. O mundo inteiro... Então, como você explica isso? Não tento explicar nada, Henri. Ele respondeu bruscamente. Só posso arriscar palpites. Parece-me que há alguns anos, talvez até um século atrás, os feitiços ou pedras estelares, seja qual for o caso de Shudmiel, foram removidos de Gharne de alguma forma. Talvez por acidente, ou talvez propositalmente por pessoas sob o poder dos grandes antigos. Maliciosamente ou inadvertidamente por pessoas sob o poder dos grandes antigos. Isso eu entendo. Eu disse, mas acidentalmente? O que você quer dizer com isso, Titus? Ora, existem todo tipo de acidentes naturais, Henri. Deslizamentos de terra, inundações, erupções vulcânicas, terremotos naturais, quero dizer, e qualquer um deles, ocorrendo no lugar certo, poderia, em tese, levar embora as pedras estelares que mantêm um ou mais desses diversos horrores aprisionados. Isso tudo, é claro, desde que no caso de Shudmiel, as pedras estelares fossem os únicos dispositivos de aprisionamento. Ouvindo o ocultista, minha mente de repente girou. Por um momento, cheguei a me sentir enjoada. Titus, espere. Está indo rápido demais para mim. Rápido demais. Fiz um esforço consciente para me acalmar. Olhe, Titus, toda a minha concepção das coisas, tudo virou de cabeça para baixo em uma tarde. Quer dizer, eu sempre tive esse interesse pelo oculto, pelo estranho, pelo macabro, por qualquer coisa fora do comum. E às vezes isso foi perigoso. Nós dois, ao longo dos anos, experimentamos perigos horríveis. Mas isso, se eu admitir a existência de Shudmiel, uma divindade menor, é uma mitologia que eu acreditava que nunca poderia exercer sobre mim nada além de um interesse passageiro e que agora... Lancei um olhar de fascínio e repulsa para a caixa na mesa. Parece que devo admitir, então também devo acreditar na existência de todos os outros horrores relacionados. Titus, até agora, o ciclo de Cthulhu, admito que o examinei profundamente, era simplesmente um mito. Fascinante e até, sim, perigoso, mas apenas da mesma forma que todos os estudos ocultos são perigosos. Agora... Henri, interrompeu Crow. Henri, se você acha que isso é algo que não pode aceitar, a porta está aberta para você. Você ainda não está envolvido e nada o impede de se manter afastado.
Se, no entanto, decidir participar, será bem-vindo. Mas saiba que isso pode ser muito mais perigoso do que qualquer coisa que você já tenha enfrentado antes. Não é que eu tenha medo, Titus. Não me entenda mal. Eu lhe disse. É simplesmente a dimensão do conceito. Sei que existem ocorrências extramundanas e já tive minhas experiências que só podem ser explicadas como sobrenaturais. Mas elas sempre foram a exceção. Você está me pedindo para acreditar que o ciclo de Cthulhu é nada menos que um fato pré-histórico, o que significa, na prática, que os próprios alicerces de toda a nossa esfera de existência são construídos sobre magia alienígena. Se for esse o caso, então o oculto é normal e o bem surgiu do mal, ao contrário das doutrinas do mito cristão. Eu recuso-me a entrar em uma discussão teológica, Henri. Ele respondeu. Mas esse é o meu conceito básico das coisas, sim. No entanto, vamos esclarecer alguns pontos, meu amigo. Em primeiro lugar, leia-se ciência em vez de magia. Não entendi. Lavagem cerebral, Henri. Os deuses anciões sabiam que jamais poderiam aprisionar seres tão poderosos quanto as divindades do ciclo de Cthulhu através de simples grades físicas. Eles fizeram de suas prisões as mentes dos próprios grandes antigos, talvez até mesmo seus corpos. Implantaram bloqueios mentais e genéticos nas psiques e nos seres das forças do mal e de todos os seus asseclas, de modo que, à vista, ou ao sentir a presença de certos símbolos, ou ao ouvir esses símbolos reproduzidos como som, essas forças do mal são contidas, tornam-se impotentes. Isso explica por que dispositivos relativamente simples, como as pedras estelares de Mnaran, são eficazes e por que, mesmo que essas pedras sejam removidas de seus locais de aprisionamento, certos cânticos ou símbolos escritos ainda podem fazer com que os poderes fugitivos recuem. Por um instante, essa explicação me deixou ainda mais perplexa, mas então perguntei desconfiado. Titus, você já sabia de tudo isso? Ou é algo que você inventou agora? Essa teoria é minha opinião pessoal já há bastante tempo, Henri, e explica muitas coisas até então inexplicáveis. Acredito também que ela seja mencionada em uma certa passagem, um tanto quanto enigmática, do Ktaataquadingen. Como você sabe, o livro tem um pequeno capítulo dedicado a contactar Cthulhu em sonhos. Felizmente, os dispositivos necessários para realizar tal feito monstruosamente perigoso são apresentados apenas em código, em cifras praticamente impossíveis de decifrar, e dizem respeito, de alguma forma desconhecida, a Nyarlathotep. Ainda assim, no mesmo capítulo, o autor faz uma afirmação muito relevante para comprovar minhas próprias crenças a respeito dos deuses antigos como cientistas. Tenho uma anotação aqui em algum lugar que copiei para facilitar a consulta. Ele procurou em cima de sua mesa bagunçada. Aqui está. Tem paralelos bastante definidos com muito do que é mais conhecido no ciclo de Cthulhu e certamente parece se encaixar bem no mito cristão mais recente. Enfim, ouça. A ciência, como praticada pela maioria dos seres primordiais, era e sempre será a do caminho da luz, infinitamente reconhecida através do tempo, espaço e todos os ângulos como benéfica para a continuação do grande todo. Certos deuses, porém, de natureza rebelde, escolheram desconsiderar os ditames da maioria e, na constante escuridão do caminho das trevas, renunciaram à sua liberdade imortal na infinitude e foram banidos para lugares adequados no espaço e no tempo. Mas mesmo no exílio, os deuses das trevas se insurgiram contra os primordiais, de modo que aqueles seguidores do caminho da luz tiveram que ser mantidos fora de todo o conhecimento, impondo-lhes certas restrições e o medo dos caminhos da luz, e imprimindo em seus corpos um estigma que desafia a geração, para que os pecados de seus pais fossem carregados pela eternidade e infligidos aos filhos e aos filhos dos filhos para todo o sempre.
ou até que chegue um tempo, como outrora, quando todas as barreiras ruírem, e vós, as estrelas e seus habitantes, e os espaços entre as estrelas e seus habitantes, e todo o tempo, ângulos e seus habitantes, sejam falsamente guiados para a noite final do caminho das trevas, até que o grande todo se feche e se torne um, e Azathoth venha em sua glória dourada e o infinito recomece. Hall fez uma pausa ao terminar sua leitura antes de dizer: há muita coisa que obviamente não é relevante, é claro, mas no geral eu acredito... Por que você não me disse tudo isso quando eu cheguei hoje? Eu o interrompi. Você não estava preparado para isso, meu amigo. Ele sorriu sem humor. Você mal está preparado mesmo agora. Refleti mais sobre o assunto. Então, o que você está realmente dizendo é que não existe tal coisa como o sobrenatural? Correto? Mas você tem usado essa palavra com tanta frequência e recentemente em seu contexto reconhecido. Puramente por hábito, Henri, e porque seu conceito de existência ainda admite seu uso e servirá por algum tempo, assim como o meu, até nos acostumarmos com a ideia. Refleti sobre o assunto. A magia dos deuses anciões era uma espécie de ciência psiquiátrica, ponderei. Sabe, Titus, consigo lidar com um conceito alienígena com muito mais facilidade do que com um sobrenatural. Por quê? Tudo se resume a isto. As forças combinadas do mal, os grandes antigos, nada mais são do que seres ou forças alienígenas contra as quais será necessário empregar armas alienígenas. Bem, sim, basicamente isso. Teremos que lutar contra essas coisas com as armas que nos foram deixadas pelos deuses anciões. Com cânticos e encantamentos, bloqueios mentais e genéricos implantados cientificamente, com o poder do pentagrama, mas principalmente com o conhecimento de que não são sobrenaturais, mas simplesmente forças externas. Mas espere, insisti, e quanto aos eventos sobrenaturais em todas as suas formas que encontramos no passado? Será que eles também surgiram de... Sim, Henri, tenho que acreditar que sim. Todos esses acontecimentos têm suas raízes na antiga ciência dos deuses anciãos, em um tempo anterior ao tempo. Agora, como se diz, Desmarais, está comigo ou... Sim, respondi sem mais hesitar, e me levantei para apertar firmemente sua mão estendida sobre a grande mesa. Capítulo 5. A maldade da mente. Dos cadernos de Desmarais. Não consegui sair de Blown House até muito mais tarde naquela noite, mas pelo menos tinha uma ideia, por alguma razão ainda um tanto vaga, da tarefa que me aguardava. Crow não me tratou com leviandade, pelo contrário, sempre foi um mestre exigente, mas eu sabia que naquela ocasião ele assumiu a maior parte do trabalho. Aconteceu que eu nunca cheguei a começar a trabalhar naquela parte da tarefa que me fora designada. Seria inútil, portanto, descrevê-la em detalhes. Deixando isso de lado, tínhamos elaborado um sistema aparentemente infalível em sua simplicidade, pelo qual Chud Miel, ou qualquer um de seus filhotes que ocupasse ninhos ingleses, teria mais que trabalho árduo. Aliás, um trabalho impossível para recuperar os 4 ovos de Harden. Crow escrevera 3 cartas para amigos de confiança. Uma para um recluso antigo e extremamente excêntrico que vivia em Stornoway, nas Hébridas. Outra carta foi enviada a um antigo correspondente americano com quem, ao longo dos anos, trocara muitas cartas sobre folclore, mitologia e outros assuntos antropológicos e obscuros. Um homem mais velho que ele por vários anos,
o extremamente erudito Wingate Paisley, até recentemente professor de psicologia na Universidade Miskatonic, em Massachusetts. E, finalmente, a terceira a uma médium charlatã, conhecida e querida por ele há muito tempo, uma tal de Mamãe Quarry de Marshfield, perto de Bristol. O plano era o seguinte: sem esperar por respostas às cartas, enviaríamos os ovos primeiro ao professor Paisley, na América. Paisley, é claro, receberia sua carta por via aérea, uma fração de segundo antes do pacote aéreo contendo os ovos. Titus tinha fé suficiente em seu amigo para ter certeza de que suas instruções seriam seguidas à risca. Essas instruções eram simplesmente enviar os ovos em até 24 horas para Rossiter MacDonald, em Stornoway. Da mesma forma, MacDonald fora instruído a enviá-los sem muita demora para a Mamãe Quarry, e dessa senhora talentosa, eles eventualmente retornariam para mim. Digo, de volta para mim, porque levei a caixa comigo, cuidadosamente embalada e pronta para ser enviada quando saí de Blumhouse. Eu seria fundamental para forjar o primeiro elo da cadeia postal. Também postei as cartas no caminho de volta para casa. Concordei plenamente com meu amigo experiente que os ovos precisavam sair de Blumhouse naquela noite. Aliás, eu mesmo insisti nisso, pois já estavam lá há tempo suficiente, e Crow, obviamente, começara a sentir o peso da presença deles. Ele admitiu-se assustar nervosamente a cada leve rangido do assoalho, e, pela primeira vez, desde que se mudara para seu bangalô singular e com uma atmosfera peculiar, começou a se sobressaltar com os gemidos de uma certa árvore barulhenta em seu jardim. Mas, sabendo o que sabia e acreditando no que ele, não, no que nós agora acreditávamos, seu nervosismo era, no mínimo, natural. Na verdade, a presença daqueles ovos em sua casa, acima de tudo, além do fato de que ele vinha trabalhando excessivamente ultimamente, foi responsável pela rápida deterioração de seu bem-estar geral desde a última vez que o vi. Acredito que não teria sido preciso muito mais do que ele seguisse o mesmo caminho degenerativo trilhado por Sir Emery Wan Smith. É fácil entender porque quase não preguei o olho naquela noite, permanecendo deitado na cama da minha casa de pedra cinza, me revirando e ruminando sobre o novo conceito que me pediram para aceitar. Na verdade, eu havia aceitado, mas ainda precisava pensar nos detalhes, mesmo que apenas para esclarecer o panorama geral e eliminar qualquer ambiguidade restante. Para ser sincero, porém, minha mente parecia um tanto nebulosa, como se eu estivesse sofrendo de alguma ressaca. Mas, é claro, havia outro motivo, mais imediato, para minha insônia. A caixa com as esferas brilhantes estava sobre uma pequena mesa ao lado da minha cama. Socando incessantemente meu travesseiro, algo que eu fazia a cada meia hora, mais ou menos, remoí a situação uma dúzia de vezes, procurando brechas e não encontrando nenhuma. Nem no plano imediato de Crow para impedir que os escavadores subterrâneos recuperassem seus ovos, nem nas premissas de seus temores incríveis em si. E, no entanto, eu sabia que havia algo fundamentalmente errado. Eu sabia. A falha estava lá, submersa no fundo da minha mente, mas não vinha à tona. Se ao menos essa névoa mental se dissipasse. Meu estado de profunda depressão havia desaparecido, é verdade, mas agora eu tinha essa terrível névoa mental para atravessar. Claro, eu não conhecia pessoalmente os correspondentes de Crow, seus antigos amigos, mas ele tinha uma fé enorme neles, e especialmente em Paisley. Em sua carta ao professor, Crow havia delineado toda a sua percepção de fantástica ameaça contra a Terra. Hipoteticamente, mas com força suficiente para insinuar seu envolvimento pessoal, e, na minha opinião, colocando-me na posição de um homem extremamente inteligente ao receber tal carta. Crow havia colocado em risco toda a sua situação.
Eu havia apontado a ele sem rodeios, após ouvir a leitura da carta rabiscada às pressas, que Peasley poderia interpretá-la como os delírios de uma mente perturbada. Como o próprio Crow havia dito, que me condenem se eu souber em quem confiar. Mas ele apenas riu da sugestão, dizendo que achava improvável e que, em qualquer caso, mesmo que apenas por consideração à antiga amizade, Peasley atenderia às suas exigências em relação à caixa de ovos. Ele havia calculado um período máximo de 3 semanas para a viagem de ida e volta dos ovos, mas se deu ao trabalho de solicitar cartas de confirmação adicionais sobre o envio seguro. Refleti sobre isso e lá estava de novo. Refleti sobre isso e lá estava de novo. Ora, o que era essa pontada que eu sentia no fundo de minha mente sempre que pensava na jornada que os ovos iniciariam pela manhã? Mas não, sempre que eu tentava definir o que era, a sensação desaparecia, voltando para as brumas da minha mente. Eu já conhecia essa sensação frustrante e reconhecia a solução insatisfatória. Simplesmente ignorá-la e deixar que se resolvesse sozinha era, no entanto, irritante e mais do que preocupante, dadas as circunstâncias. Então, ao me virar na cama, meus olhos se deparavam com a caixa com seu conteúdo enigmático, e eu conseguia visualizá-la em minha mente, levemente luminoso com aquele brilho perolado característico na escuridão de seu caixão de papelão. Isso me levava tangencialmente a mais um devaneio. Eu havia perguntado a Crow sobre aquela outra caixa, a incubadora, descoberta por Wendy Smith, no local onde jazia Garner. Por que, eu queria saber, não havia um receptáculo semelhante na caverna túnel em Haddon? Mas o cansado ocultista, devo chamá-lo de ocultista ou cientista, estava quase igualmente sem saber a resposta. Ele finalmente arriscou, depois de refletir um pouco sobre o assunto, que talvez as condições naquele lugar escuro e profundo tivessem sido mais perfeitas para a incubação dos ovos do que na incubadora rasa em Garner. Mas e as imagens naquela caixa? Eu insistia em saber. Ao que meu erudito amigo simplesmente estremeceu, dizendo que só poderia me indicar, como Sir Emery certa vez indicou a seu sobrinho, as obras de Cômodo e da bruxa Caracalla. As imagens em seus sonhos já eram mais do que suficientes, sem precisar se deter nos horrores que outros conheceram. Pois havia mais do que simplesmente obscenidade cega de cefalópodes naqueles seus pesadelos. Da mesma forma, ele acreditava que as pinturas rupestres de Benton continham muito mais do que o homem se importava em mencionar. E, talvez compreensivelmente, isso aguçou ainda mais a minha curiosidade, a ponto de eu pressionar Crow até que ele finalmente cedeu e descreveu com muita clareza algumas daquelas imagens de seus sonhos. Em algumas delas, ele me contou, havia um gesto quase simbólico de alcançar a superfície, um grupo de tentáculos horrendos se estendendo, e em outras, cenas claramente superficiais em oposição às subterrâneas. Nessas, havia puro horror. Eu me lembrava vividamente do modo de expressão de Crow, o oco rachado de sua voz quando ele disse: havia 4 deles em um fragmento de sonho de Marigny, erguendo-se como lagartas sobre os seus quadris, bocas escancaradas, e havia uma mulher entre eles, despedaçando-a e babando, enquanto o sangue jorrava e respingava. Mas como? Eu havia perguntado morbidamente, minha voz um sussurro. Criaturas sem cabeça poderiam ter bocas? Mesmo fazendo a pergunta, eu sabia que não gostaria da resposta. Tente pensar em termos menos rotineiros, Henri. Crow aconselhou calmamente. Mas seja o que for que você faça, não pense nisso por muito tempo, ou com muita atenção aos detalhes. Eles são tão alienígenas, essas coisas. A lembrança das palavras de Crow e da maneira como ele as disse me fez estender a mão da cama num instante convulsivo para acender a luz. Não pude evitar,
mas um verso das antigas e enigmáticas reflexões de Ibn Shakabal surgiu espontaneamente em minha mente. Um verso que eu sabia ter sido repetido por Al-Azred no Necronômico. Maldita é a mente que não é sustentada por uma cabeça. Ó deuses, mentes e bocas sem cabeças! Normalmente não sou um homem nervoso. Deus sabe por quê. Se fosse, eu já teria abandonado há muito tempo alguns dos meus interesses mais excêntricos. Mas, com aqueles ovos na caixa ao lado da minha cama e com a consciência de que em algum lugar distante, ou talvez não tão distante, nas profundezas da terra, monstros escavadores ainda agora queimavam e borbulhavam no solo. Bem, quem poderia dizer que simplesmente iluminar meu quarto era um ato de covardia? Mas, em todo caso, mesmo com a luz acesa, eu me sentia igualmente apreensivo. Havia sombras onde antes não havia nenhuma, projetadas pelo meu guarda-roupa, meu roupão pendurado na porta, de modo que, antes que eu percebesse, me vi calculando quanto tempo levaria para sair da cama e ir pela janela, caso... Estendi a mão novamente para apagar a luz, propositalmente virando as costas para a caixa de papelão, numa tentativa de afastar seu conteúdo da minha mente. Talvez eu tenha dormido um pouco, pois lembro-me de uma fusão dos meus próprios pensamentos sonolentos com as descrições de alguns sonhos de Crow, enquanto eu me lembrava de tê-los contado. E, quando isso me trouxe de volta à realidade, suando frio, também me lembrei de sua explicação sobre como ele havia sido alertado pela primeira vez sobre a existência da ameaça ctônica. Foram aqueles cânticos ouvidos em seus últimos sonhos dos escavadores. Aqueles cânticos que continham o nome revelador de uma cidade lendária, Gharne. Lembrando-se da expedição de Wendy Smith em busca daquele lugar e de alguns dos resultados desastrosos, e então relacionando certos conteúdos mais recentes de seu volumoso arquivo de recortes com os detalhes de seus próprios pesadelos subterrâneos, Crow havia chegado ao documento de Wendy Smith. Esse documento, juntamente com a carta explicativa obtida de Raymond Benton, havia confirmado a conclusão em sua mente. O restante havia sido apenas o seu raciocínio normal, aplicado de forma inteligente, ainda que estranhamente inspirado. Também conversamos sobre a disseminação de Shud-Miel e seus semelhantes e refletimos mais sobre a libertação do horror da prisão dos deuses anciãos. Crow estava inclinado a acreditar que algum cataclismo natural havia libertado a divindade do horror, e eu não conseguia ver a explicação melhor, mas... há quanto tempo essa convulsão da Terra havia ocorrido e quão longe o câncer havia se espalhado desde então? Wendy Smith parecia preocupado com o mesmo problema, mas Crow considerava ridículas as sugestões de Sir Emery sobre um meio de combater as criaturas. Pense nisso, de Marigny, ele me disse. Imagine só tentar destruir seres como Shud-Miel com lança-chamas. Ora, esses seres são quase vulcânicos, devem ser. Pense nas temperaturas e pressões necessárias para fundir carbono, crisólito e tudo mais na composição de pó de diamante daquelas cascas de ovo. E sua capacidade de queimar rocha sólida. Lança-chamas. Eles se deliciariam com as próprias chamas. Realmente me impressiona, no entanto, as mudanças pelas quais eles devem passar entre a infância e a idade adulta. E, no entanto, é realmente tão surpreendente. Os seres humanos, suponho, passam por alterações igualmente fantásticas. Infância, puberdade, menopausa, senilidade. E quanto aos anfíbios, rãs e sapos, e o ciclo dos lepidópteros? Sim, eu posso muito bem acreditar que Sir Emery matou aqueles 2 bebês com um charuto. Mas, por Deus, vai ser preciso algo muito mais do que isso para um adulto.
e sobre a disseminação secreta e subterrânea dos horrores, desde aquele tremendo erro da natureza que ele acreditava tê-los libertado, Crow também tinha suas próprias ideias. Desastres, Henri. Veja a lista de desastres causados pelos chamados abalos sísmicos naturais, particularmente nos últimos 100 anos. Eu sei que não podemos culpar Chudmiel por cada tremor, se ele ainda sobrevive como divindade de sua raça, mas por céus, certamente podemos atribuí-lo a alguns deles. Já temos a lista compilada por Paul Wendell Smith. Não são grandes desastres, mas que custarão vidas mesmo assim. Chinchon, Calahorra, Ajan, Aisne e por aí vai. Mas e Agadir? Meu Deus, aquilo não foi um horror? E Agadir não fica muito longe da rota que eles tomaram para a Inglaterra em 1933. Veja o tamanho da África, Henri. Ora, na outra direção, as coisas poderiam ter se espalhado por todo aquele grande continente até agora, por todo o Oriente Médio, inclusive. Tudo depende de quantos eram originalmente, e, no entanto, não poderiam ser muitos, apesar das ordens de Wendell Smith. Não acho que os deuses antigos jamais teriam permitido isso, mas quem sabe quantos ovos eclodiram desde então? Ou quantos outros ainda estão esperando para eclodir em profundezas insuspeitas das rochas? Quanto mais penso nisso, mais horrenda a ameaça se torna em minha mente. Finalmente, antes de eu o deixar, Crow rabiscou cansadamente para mim uma lista de livros que ele acreditava que eu deveria pesquisar. O Necronômicon, é claro, encabeçava a lista, pois a conexão deste livro com o ciclo de Cthulhu era lendária. Meu amigo havia recomendado a tradução expurgada do manuscrito, em edição estritamente limitada, destinada apenas a estudos acadêmicos, feita por Henrietta Montag, a partir da cópia do Museu Britânico. Ele conhecia a senhorita Montag pessoalmente, estivera a seu lado quando ela morreu de alguma doença debilitante. De alguma doença debilitante desconhecida, apenas poucas semanas após concluir seu trabalho no Necronômicon para as autoridades do museu. Eu sabia que meu amigo culpava esse trabalho por sua morte, o que era uma das razões pelas quais ele me alertara repetidamente sobre um estudo muito abrangente do conteúdo do livro. Portanto, ficou entendido que eu deveria extrair apenas as seções diretamente relacionadas a Chudmiel e seres como ele, mas evitar, na medida do possível, me envolver demais com o livro como um todo. O próprio Crow providenciaria para que uma cópia da obra acadêmica da senhorita Montag me fosse disponibilizada. Em seguida, na lista estava Reflexões de Ibn Shakabal, também no Museu Britânico, mas sob vidro devido à sua curta vida útil. Embora o museu tivesse tomado as precauções usuais, tratamento químico aplicado, fotocópias feitas, uma das quais eu teria que ler e com mais atenção do que alguns anos antes, o venerável tomo estava gradualmente se deteriorando. A lista continuava com 2 livros pouco conhecidos, de Cômodo e Caracalla, respectivamente, simplesmente por seus autores terem sido mencionados por Wendell Smith. E logo após estes, seguiam-se as seções traduzidas do quase insondável manuscrito pnacótico, pelo mesmo motivo. Da mesma forma, constava a história da magia de Eliphas Levi e, finalmente, desta vez, das próprias prateleiras de Crow. Ele o havia embrulhado cuidadosamente para mim. Seu exemplar do infame Culte de Gula. Ele mesmo havia perscrutado este último livro tantas vezes que temia perder algo importante em uma leitura pessoal mais aprofundada. Ao perguntar, ele me disse que pretendia, no entanto, dar atenção especial ao Ktaat Aquadingen. Havia muito naquele livro horrivelmente encadernado, particularmente nos 2 capítulos centrais que Crow havia mandado encadernar separadamente há muito tempo, que poderia muito bem ser relevante.
A maioria desses escritos, como já mencionei, eu já havia lido, mas sem um propósito definido além da curiosidade oculta e macabra. Suponho que se poderia argumentar que meu itinerário deveria incluir também os fragmentos de Grane, e é claro que teria incluído se aquela massa de fragmentos deteriorados estendidos estivesse em qualquer uma das 4 línguas com as quais estou familiarizado. Como não estava, havia apenas 2 supostas autoridades nos fragmentos, Sir Emery Wend Smith, que não deixou nada de suas decifrações, e o professor Gordon Walmsley de Gaulle, cujas notas falsas continham o que supostamente eram capítulos inteiros de traduções dos códigos enigmáticos dos fragmentos de Grane, mas que foram ridicularizadas como uma farsa absurda por diversas autoridades confiáveis. Por esses motivos, Crowe omitiu os fragmentos de sua lista. Todos esses e outros pensamentos rondavam minha mente estranhamente nebulosa, até que finalmente devo ter adormecido novamente. Meu próximo pensamento foi o de ouvir, aparentemente perto, o zumbido e o ruído terríveis de vozes monstruosamente alienígenas. Mas só quando me vi acordado e saltando da cama, com as pernas tremendo descontroladamente, o cabelo em pé na cabeça, percebi que tinha apenas sonhado. O sol já havia nascido, iluminando o dia lá fora. E mesmo assim, ecoavam em meus ouvidos aqueles tons de horror, repugnantes e monótonos. E eles estavam em minha mente exatamente como estavam no documento de Wendell Smith. Grane orepfu, Schudmiel icanicanicas fluor e garne. Quando a coisa finalmente se dissipou, balancei a cabeça e, atordoado, voltei para minha mesa de cabeceira para pegar a caixa de papelão e sentir seu peso. Examinei a caixa minuciosamente, ainda meio adormecido. Honestamente, não sei o que esperava encontrar, mas não encontrei nada. Tudo estava como na noite anterior. Lavei-me, fiz a barba e me vesti, e mal tinha voltado de enviar o pacote de ovos para o professor Peasley, de uma agência dos Correios local, tudo feito com muita lentidão, quando o telefone tocou. Era bastante insistente, tocando como um louco, mas por algum motivo hesitei antes de atender e levar o receptor timidamente ao ouvido. De Marigny? É o Crowe. A voz do meu amigo era urgente, eletrizante. Escute, você já enviou os ovos? Sim, consegui pegar a correspondência da manhã. Ah, não. Ele gemeu. E então, Henri, você ainda tem aquela casa flutuante em Henley? Sim, claro. Na verdade, ela estava sendo usada até recentemente. Alguns amigos meus, eu disse a eles que poderiam ficar com ela por uma semana antes de eu ir para a França, mas eles já saíram do barco. Recebi a chave de volta em um pequeno pacote na correspondência de ontem à noite. Mas por que pergunta? Apesar de minha pergunta, eu me sentia estranhamente apático, ficando cada vez mais desinteressado a cada segundo. Arruma algumas coisas, Henri, o suficiente para viver decentemente por umas 2 semanas. Vou te buscar em 1 hora no meu Mercedes. Estou terminando de carregar minhas coisas aqui. Hã? Perguntei sem entender nada, sem realmente querer saber. Coisas? A névoa estava densa na minha mente. Titus, ouvi minha própria voz como se estivesse a quilômetros de distância. O que houve? Tudo está errado, Henri, e em particular meu raciocínio. Você não ouviu as notícias da manhã? Ou leu os jornais? Não, respondi através de uma parede de neblina que se adensava. Acabei de acordar, dormi mal. Bentham morreu, de Marigny.
Coitado, um deslizamento de terra em Austin. Teremos que revisar drasticamente nosso pensamento. A casa flutuante é uma dádiva divina. O quê? A casa flutuante, Henry, é uma dádiva de Deus. Como disse Sir Emery, eles não gostam de água. Te vejo dentro de uma hora. Titus, respondia as apalpadelas, mal conseguindo alcançá-lo antes que ele pudesse interromper a ligação. Hoje não, pelo amor de Deus, eu realmente não estou com disposição para isso. Quer dizer, é um maldito incômodo. Henry. Ele hesitou com espanto na voz. Então eles andaram te incomodando, não é? Agora ele estava deliberado e calmo. Bem, não se preocupe, te vejo em breve. E com isso a ligação caiu. Não sei quanto tempo depois, quando as batidas infernais vieram à minha porta e a campainha tocou, mas por um bom tempo eu simplesmente ignorei. Então, apesar da vontade de fechar os olhos e voltar a dormir onde estava sentado na minha cadeira, consegui levantar e ir até a porta. Bocejando, abria. E quase fui derrubado quando uma figura frenética, vestida de preto, entrou correndo. Era, claro, Titus Crow. Mas seus olhos estavam brilhando com uma paixão estranha e selvagem, completamente desconhecida no personagem que eu conhecia. Espero que vocês estejam gostando. Não percam no próximo sábado a terceira parte. Até lá, aguardo vocês, hein?